O período de 1975 a 2025 é considerado pela ONU como a Era do Envelhecimento. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nos anos 70 a população idosa era cerca de 5% e elevou-se para 8,5% nos anos 90 e está estimada para 9,2% em 2010. Podemos dizer que um dos fatores responsáveis por este envelhecimento da população brasileira foi a. O aumento da taxa de natalidade, que permitiu que o maior número de crianças nascessem vivas. B. A diminuição do consumo de remédios sem receita médica pela população com mais de 60 anos. C. A evolução da ciência no campo da medicina e da farmacologia, inclusive na produção de vacinas que previnem doenças. Ou D. A redução no uso de alimentos industrializados para consumo diário e a diminuição do uso de agrotóxicos nas plantações do país. Existem diversos fatores que interferem no crescimento das populações. Existem fatores genéticos e ambientais. O potencial biótico da população é a capacidade de ela crescer quando as condições do meio são completamente favoráveis. A resistência ao meio é a dificuldade que o ambiente impõe para evitar o crescimento ilimitado de uma população. A capacidade limite é o número máximo de indivíduos que um ambiente pode suportar. As curvas de crescimento trazem uma relação entre a densidade e o tempo para determinada população. Caso não houvesse resistência do meio, cada população cresceria de acordo com seu potencial biótico. O crescimento inicial é lento, pois a população passa por um período de adaptação. Após este período, o crescimento é rápido. Ao atingir a capacidade limite, esta população ficará em equilíbrio dinâmico, onde o número de indivíduos que morrem é próximo ao número de indivíduos que nascem, e o crescimento da população é quase zero. Agora, além desses fatores acima, o que mais pode interferir no crescimento de uma população? Depende do tipo de ambiente que essa população vive. No caso de uma cultura de fungos, por exemplo, eles terão a questão do espaço limitado. Portanto, após um tempo, mesmo suas excreções podem interferir na quantidade de indivíduos existentes. Em populações naturais que vivem em ambientes abertos, existem outros mecanismos, por exemplo, clima, pressão, parasitas, competição, predadores e falta de alimento. Um economista inglês chamado Thomas Robert Malthus, ao estudar populações do século XIX, afirmou que a população humana crescia em progressão geométrica e os alimentos em progressão aritmética. Para ele, a humanidade ultrapassaria a capacidade de ocupação da Terra, a menos que fosse controlada por doenças, guerras ou falta de alimento. Durante muito tempo, utilizaram esse discurso de Malthus para argumentação para uma implantação de um controle de natalidade nos países menos desenvolvidos. O que Malthus não levou em consideração é a capacidade humana em usar a tecnologia para melhorar a produtividade agrícola. Agora, como a população humana pode sobreviver sem que esses fatores interferissem diretamente no número de indivíduos? Nós somos iguais às outras populações, com a diferença que conseguimos diminuir a resistência ambiental, por conta do avanço científico e tecnológico. Com a descoberta de vacinas e novos medicamentos, como a penicilina, permitiram à população humana a redução da mortalidade, aumentando o tempo de vida e o crescimento do número de indivíduos. Portanto, a alternativa que responde corretamente à pergunta é a alternativa C, e a questão está encerrada.